Olá meninos, tudo bom? Vamos ver hoje a segunda parte do assunto, conhecido como Segundo Reinado. Tudo bem? O governo de Dom Pedro II, como já falei para vocês na última aula, um governo longo, que durou 49 anos. Vamos continuar falando ainda sobre política, tanto política interna como política externa. O que nós vamos ver na aula de hoje? Vou explicar para vocês a grande revolta, a maior das revoltas que ocorreu no Brasil durante esse longo segundo reinado, e nós vamos ver uma briga diplomática e comercial entre Brasil e a maior potência mundial, que na época era a Inglaterra. Tá? Essa briga ficou até conhecida como Questão Christie. Tá? Então a gente vai trabalhar a Revolução Praieira, que foi a grande revolta que aconteceu no Brasil no segundo reinado, e a Questão Christie, que foi essa briga entre Brasil e Inglaterra no contexto desse período, tá bom? Mas vamos lá. Meus amores, a Revolução Praieira, ela teve esse nome, ela ocorreu em Pernambuco, tá? Ela teve esse nome porque as pessoas que se revoltaram contra o governo de Dom Pedro II e contra algumas coisas que ocorreram também na região de Pernambuco, eles criaram um jornal para divulgar suas ideias, para propagar suas ideias, para chamar as pessoas para a luta de sua causa, né? E esse jornal funcionava em uma rua chamada Rua da Praia. Então, como o jornal deles funcionava na Rua da Praia, as pessoas que ficaram ligadas a esse movimento ficaram conhecidas como os praieiros, e a revolta ficou conhecida como Revolução Praieira. Ela aconteceu em 1848. Esse ano, para a história mundial, é considerado um dos anos mais revolucionários da história do mundo. Tá? Ele ficou até conhecido como a Primavera dos Povos, onde lá no continente europeu, vários países da Europa, como a França, a Áustria, a Prússia, que hoje é a Alemanha, tiveram revoltas burguesas, revoltas grandes contra o absolutismo. Vocês lembram aquele governo absoluto que todo poder se concentra nas mãos do rei? Pois então, todos os países europeus praticamente tiveram revoltas de caráter burguês contra o absolutismo, contra os privilégios do clero e da nobreza. Então, como foram muitas revoltas que ocorreram em várias regiões, em vários países ao mesmo tempo, os historiadores chamaram esse ano de a Primavera dos Povos. Ok? E isso chega ao Brasil, na região de Pernambuco. Vocês têm que lembrar que o Brasil, o nosso rei, governava como se fosse um rei absolutista, tá certo? Onde esse rei, ele tinha nas suas mãos o poder moderador, que controlava os outros poderes. Pois bem, aí fruto do que estava acontecendo na Europa, essas revoluções burguesas contra o absolutismo, que ficou conhecida como a Primavera dos Povos, aqui no Brasil nós vamos ter a Revolução Praieira, que ocorreu, como eu falei para vocês, em Pernambuco. É uma revolta de caráter liberal, de caráter republicano, porque eles queriam acabar com a monarquia e eles queriam implantar no Brasil uma república segundo o modelo dos Estados Unidos, tá certo? Eles até chegaram a lançar um documento que ficou conhecido como Manifesto ao Mundo. Nesse documento eles defendiam o voto livre, o voto para todas as pessoas, liberdade de imprensa, direito para os cidadãos, tá certo? Divisão só de 3 poderes, para não ter o poder moderador. Ou seja, era um manifesto realmente bem influenciado até pelas ideias iluministas, tá bom? Mas assim, tudo bem que a revolta ela se espalhou por toda a região de Pernambuco, tá certo? Teve combates, mas ela foi sufocada, ela foi massacrada, Alguns líderes acabaram sendo presos, alguns foram condenados à morte, e a Revolução Praieira acabou fracassando. Porque o grande objetivo dela era acabar com a monarquia no Brasil e implantar uma república. E eu já falei para vocês aqui que Dom Pedro II ficou 49 anos governando o Brasil. Então a Revolução Praieira, que foi a grande revolta que aconteceu durante o segundo reinado, fracassou. Não esqueça, ocorreu em Pernambuco, eles queriam uma república, eles queriam acabar com a monarquia, e o que aconteceu lá foi fruto do que estava acontecendo na Europa, que foram várias revoluções contra o absolutismo que ficaram conhecidas como a Primavera dos Povos. Tudo bem? Aí, meninos, praticamente aqui encerramos sobre política interna. Lembro que na última aula eu expliquei para vocês sobre os 2 partidos políticos que tinha nessa época, os liberais e os conservadores, e também expliquei aquele parlamentarismo às avessas que Dom Pedro trouxe para o Brasil para alternar esses 2 partidos no poder. E aí encerramos a política interna com a Revolução Praieira que aconteceu em Pernambuco. O que eu vou falar agora para vocês não é mais política interna, é política externa, ou seja, a relação do Brasil com outros países. E o Brasil realmente, meninos, vai brigar com a maior potência mundial, mas não vai ser uma guerra, não vai ser uma guerra militar em campo de batalha, até porque o Brasil não teria a menor chance de lutar numa guerra contra a Inglaterra, por exemplo, tá certo? Mas assim, nós vamos ter uma briga diplomática, que ela ficou conhecida como Questão Christie,
porque o embaixador inglês que morava aqui no Brasil, na nossa capital, que na época era o Rio de Janeiro, era um cara chamado William Christian. Não sei se os senhores sabem, todo país tem seus embaixadores aqui no Brasil, pelo menos os países que o Brasil tem relações. E assim também o Brasil tem embaixadas em outros países, tá certo? E o embaixador inglês nessa época era um cara muito prepotente, achava-se superior a tudo e a todos, chamado William Christian. Então, devido ao nome dele, essa briga diplomática Brasil e Inglaterra ficou conhecida como questão Christian. E por que essa briga? A Inglaterra há muito tempo pressionava o Brasil para o Brasil acabar com a escravidão. E não pense que os ingleses estavam preocupados com os escravos, que eles eram altruístas, que eles pensavam nos direitos humanos. Não é isso. O que os ingleses pensavam era no dinheiro. Qual era o pensamento inglês? Se acaba a escravidão aqui no Brasil, nós vamos ter o trabalho livre e assalariado. Se tem pessoas trabalhando de forma livre e ganhando salário, tem pessoas que podem comprar, que estão ganhando salário. E o país que mais vendia para o Brasil era a Inglaterra. Então o que os ingleses estavam pensando aqui no Brasil era vender cada vez mais produtos, lucrar cada vez mais com o Brasil. E para a Inglaterra, a escravidão no Brasil atrapalhava. Que em vez de ter trabalhadores livres ganhando salário, nós temos escravos. Então o mercado consumidor para os produtos ingleses era menor. Então eles estavam pressionando o Brasil de todas as maneiras para acabar com a escravidão. E essas pressões inglesas estavam incomodando o governo de Dom Pedro II. E aí o governo de Dom Pedro II, meninos, resolveu dar uma resposta à Inglaterra. Foi uma resposta ruim para os ingleses. Foi assinada em 1844 uma lei chamada Tarifa Alves Branco. Eu não sei se vocês lembram, os ingleses, para vender seus produtos aqui no Brasil, eles pagavam apenas 15% de impostos. E os outros países pagavam 24%. Ou seja, a Inglaterra tinha privilégios comerciais aqui no Brasil. Os produtos ingleses eram os que pagavam os impostos menores. Por isso que eles dominavam o mercado brasileiro. Só que com a tarifa Alves Branco, assinada no governo de Dom Pedro II, eles tiraram esses privilégios da Inglaterra. Na verdade, todo e qualquer produto para entrar no Brasil, inclusive os ingleses, vão pagar de 30% a 60% de impostos. Ou seja, os ingleses só pagavam 15% e vão pagar agora de 30% a 60%. Logicamente, a Inglaterra ficou com muita raiva do governo de Dom Pedro II por ter assinado essa tarifa Alves Branco, porque prejudicava o comércio, tá, dos produtos ingleses aqui no Brasil. Um ano depois, a Inglaterra reagiu. A Inglaterra, lá no seu país, no seu parlamento, aprovou uma lei chamada Bill Aberdeen. Essa lei é inglesa. Sabe o que determinou? A Inglaterra proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Se vocês lembram, os escravos, para serem trazidos para o Brasil, traficantes de escravos pegavam seus navios negreiros, iam até a África, enchiam os porões de escravos e traziam para cá para vender no Brasil. Então tinha que passar pelo Oceano Atlântico, né, nessas viagens. E a Inglaterra proibiu essas viagens. Até porque vocês não podem esquecer que a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo. Então ficaram vários navios ingleses de guerra monitorando, vigiando o oceano. Então essa lei Bill Aberdeen atrapalhou, prejudicou o tráfico negreiro aqui no Brasil. Então vocês podem ver que a relação dos dois países já estava arranhada, que um país prejudicou o outro. E aí, para complicar, ocorreram duas coisas aqui no Brasil. O navio inglês naufragou lá no sul do Brasil. E a carga desse navio foi saqueada pelos brasileiros. E alguns ingleses até morreram nesse naufrágio. O governo inglês ficou com muita raiva, culpando o governo de Dom Pedro II por tal naufrágio, exigindo que Dom Pedro II pagasse o navio e o carregamento que foi roubado. Dom Pedro II não pagou. E para piorar, no Rio de Janeiro, 2 marinheiros ingleses que nem estavam com roupa de militar, estavam com roupa normal de civil, foram se divertir na noite lá no Rio de Janeiro. Beberam todas, ficaram enlouquecidos, arrumaram briga, foram presos. Quando William Christian, o embaixador inglês, ele soube da notícia que marinheiros ingleses foram presos aqui no Brasil, aí ele realmente ficou com muita raiva. O que aconteceu? Ele exigiu a libertação dos marinheiros, que os policiais fossem punidos e que o Brasil pedisse desculpas oficiais à Inglaterra. Dom Pedro II não fez isso. E aí estourou o que eu falei para vocês, a questão Christian. Quando o Brasil briga com a Inglaterra, eles rompem relações. Durante quase 10 anos, Brasil e Inglaterra não tinham relações comerciais e nem diplomáticas. Aí quase 10 anos depois, a Inglaterra se reaproximou do Brasil, pediu desculpas, o Brasil aceitou as desculpas e os países voltaram a ter uma relação amigável. Mas durante um bom tempo, meninos, Brasil e Inglaterra romperam relações, que ficou conhecida como a questão Christian. Tudo bem? Então aqui eu encerro nossa aula.
Aí na próxima aula continuamos falando de segundo reinado, vamos continuar falando de política externa, só que aí vamos falar realmente de uma grande guerra que o Brasil se envolveu. Ficou conhecida como a Guerra do Paraguai, tá bom? Que vai ser o tema principal da nossa próxima aula, tá bom? Valeu, galera, um abraço, até a próxima.